Bom dia, coleguinhas. Vamos lá. Na semana passada, eu deixei com vocês uma atividade sobre o livro infantil, uma pesquisa para vocês procurarem algumas respostas e, através dessas respostas, vocês produzirem um pequeno texto, uma pesquisa sobre o dia do livro infantil, certo? Essa pesquisa foi disponibilizada pela nossa coordenadora, a professora Cláudia, lembra dela? Então, vamos pensar um pouquinho. Lembra lá das habilidades que ela chamava vocês para trazer as pesquisas? Pronto. Vamos lá, vamos produzir, né? Vamos mostrar para ela o que a gente fez? Vamos lá? Eu disponibilizei para vocês um vídeo, para quem tinha mais facilidade para entender pelo vídeo, mas também disponibilizei a pesquisa escrita. Por que é importante que vocês comecem a buscar informação de texto escrito com a ajuda do papai e da mamãe? Porque assim é feita uma pesquisa. Você procura de vários lugares, vários textos, e desses textos você extrai a informação que você procura. A professora, ela deu o rumo para a gente do que a gente ia procurar na nossa pesquisa. Vamos lembrar? Vamos lá. O que ela queria que a gente respondesse? Ela queria que a gente respondesse como surgiu o Dia Nacional do Livro Infantil, e ela queria que a gente respondesse quem foi Monteiro Lobato e quais as principais obras de Lobato. Isso dá uma pista para a gente. Significa que talvez o livro infantil tenha alguma coisa a ver com Monteiro Lobato, não é isso? Vamos procurar saber? A professora se adiantou um pouquinho e botou aí para vocês, porque eu sei que alguns colegas não estão tendo condições de navegar na internet, né? E aí, o que eu fiz? Eu vim aqui no Brasil Escola, que é um site legal, para vocês fazerem pesquisa, e printei, né? Coloquei a imagem da pesquisa aí no celular. Mandei a imagem para vocês, e aí vocês liam e iam tirando as informações que a professora Cláudia pediu. Mas, professora, tirar a informação... Vamos voltar lá. Eu não botei para vocês verem, desculpa. Tá aqui. Aqui tá a pesquisa. Desculpa. Nesse site aqui do Brasil Escola. Professora, é para copiar? Não. É para entender, né? Com a ajuda do papai e da mamãe, que vocês ainda são pequenininhos, mas é um exercício que vocês vão fazer e vão melhorar e aprimorar no decorrer da vida escolar de vocês. A gente começa de pequenininho, tá certo? Como é que funciona a pesquisa? A professora deu a direção, né? Ela perguntou primeiro como surgiu o Dia Nacional do Livro Infantil. Então, a gente vai atrás de responder essa primeira pergunta aqui, ó. A gente vai procurar responder. Isso acho que sumiu a imagem do meu... tá aqui. A gente vai procurar responder essa primeira pergunta aqui. Como surgiu o Dia Nacional do Livro Infantil? Mas tem uma ligação com Monteiro Lobato, né? Lembra que eu expliquei? Vamos lá, vamos dar uma olhada? Vamos lá na nossa pesquisa? Vamos lá dar uma olhada? No site, a gente tem aqui, ó. Dia 18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil. No dia 18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil é a data escolhida para celebrar a literatura infantil nacional. Isso porque, olha só, já tem um porquê aqui. Isso porque, nesse dia, em 1882, nasceu o escritor Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura infantil brasileira. Portanto, é uma data que celebra esse tipo de literatura e homenageia esse escritor, autor não só de textos para crianças, apesar de ser mais conhecido por eles. Então, vamos ler de novo? Eu acho que ele já deu a nossa resposta. Olha só. É a data escolhida para celebrar a literatura infantil nacional, certo? Então, é o dia em que a gente comemora a literatura, os livros infantis, que são os livros que vocês têm contato agora.
Isso porque, nesse dia, em 1882, nascia o escritor Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura infantil brasileira. Então, Monteiro Lobato, ele é muito importante para a história da literatura infantil brasileira. E a gente vai entender por que ele é tão importante assim. Mas entenda, a data da nossa que a gente comemora o Dia Nacional do Livro Infantil, nada mais certo do que ser no dia do nascimento do maior escritor de literatura infantil brasileira. Entenderam? Então vamos pegar essa informação do jeitinho que a gente sabe escrever, cada um sabe escrever de um jeito, não importa, o importante é que escreva. E aí a gente vai aqui e a primeira pergunta que a gente já vai responder. Então, como surgiu o Dia Nacional do Livro Infantil? Surgiu para homenagear o maior escritor infantil brasileiro. Não foi isso? Pode escrever de outro jeito, professora? Pode, né? Você pode ter escrito do lugar de homenagear, você colocou para lembrar, não é? Pode ser para lembrar, para mostrar, pode ser qualquer outra palavra aqui, tá certo? Vai do vocabulário de vocês. Surgiu para homenagear o maior escritor infantil brasileiro, Monteiro Lobato. Nesse dia, em que ano? 1882, ele nascia. Nossa, professora, só isso? Só isso, bem simples assim. Então, a gente comemora no dia 18 de abril, por quê? Porque é o dia que ele nasceu. Então, a próxima pergunta vem para explicar mais ainda por que esse dia é tão importante. A informação que a gente teve só é que era o dia do dia do nascimento de Monteiro Lobato e que ele era o maior escritor infantil brasileiro. Mas a gente tem que entender por que ele é o maior escritor infantil brasileiro. Então, a gente vai voltar lá. Vamos lá, vamos ver o que eles falam aqui para a gente sobre isso. Vamos continuar. Além dos livros de Monteiro Lobato, o público infantil juvenil conta com outras grandes obras nacionais e internacionais para o seu entretenimento. E, acima de tudo, para pensar sobre a realidade. Por exemplo, O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro Vasconcelos, Alice no País das Maravilhas, e existem outras. Agora vamos lá. O Dia Nacional do Livro Infantil foi criado pela Lei nº 10.402, de 8 de janeiro de 2002. Artigo 1. Fica instituído o Dia Nacional do Livro Infantil, a ser comemorado anualmente no dia 18 de abril, data natalícia do escritor Monteiro Lobato. Portanto, a data foi escolhida para homenagear o escritor Monteiro Lobato, considerado pioneiro, o pai da literatura infantil brasileira. A gente já anotou. Agora vamos procurar saber por quê. Monteiro Lobato, que nasceu em 1882, 1948, aí os coleguinhas vão perguntar, professora, por que está aqui assim, esses números aqui? Porque quando você fala de uma pessoa, isso chama-se biografia. Então, você está contando a história da pessoa, você está, através de um texto, você está contando a história da vida da pessoa. E aí, quando essa pessoa já é morta, que é o caso de Monteiro Lobato, a gente coloca primeiro o ano de nascimento, aí coloca um traço e depois o ano de falecimento. Então, aí você tem uma ideia de quanto tempo ele viveu e qual época que ele viveu, certo? Então, Monteiro Lobato nasceu em 1882 e morreu em 1948, no século passado. Não escreveu apenas para o público infantil. Sua literatura para adultos está inserida no pré-modernismo, período literário que compreende anos de 1902 e 1922. No entanto, escrever para criança deu a ele
Projeção nacional. O que é projeção nacional? Ele ficou conhecido, ele apareceu. Projeção é isso, é aparecer, é ser conhecido nacionalmente como escritor de literatura infantil. Principalmente após a sua morte, quando a série do Sítio Pica-Pau Amarelo foi adaptada para a televisão. Alguém conhece o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Pois é, foi uma série escrita baseada nas obras de Monteiro Lobato. A personagem Narizinho, Pedrinho, Emília, Visconde de Sabugosa e tia Anastácia e Dona Benta exploraram um mundo de fantasia, que dialoga com personagens de fatos históricos e com o folclore nacional. A série Sítio do Pica-Pau Amarelo é composta pelos seguintes títulos. Então vejam, todas essas obras serviram de base para que fosse feito o seriado do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Entendeu? Então, juntaram todas essas histórias de Monteiro Lobato e criaram a série, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, o Saci, Fábulas, Aventuras, Memórias de Emília, Reinações de Narizinho, Histórias do Mundo das Crianças, Caçadas de Pedrinho. Pedrinho, ele tinha fascinação, né, sobre alguns heróis da mitologia. Então, a Aritmética de Emília, Geografia de Dona Benta, História das Invenções, Memórias de Emília. São livros escritos por esses personagens que vocês viram aqui, né? Que tinham como foco esses personagens: Narizinho, Pedrinho, Emília, Visconde de Sabugosa, tia Anastácia, Dona Benta, e que fizeram parte do núcleo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Pica-Pau Amarelo, Sertões de Dona Benta. Então, todos esses livros, se vocês forem ler, e hoje eu vou disponibilizar um para ficar aí para vocês ir lendo devagarzinho, que são várias coletâneas, vocês vão poder entender mais ainda cada personagem desse, do sítio. É muito legal. Quando eu era criança, eu lia. Tem alguns que eu não achei, que eu não achava mais para ler, e eu fazendo a pesquisa para trazer esse trabalho para vocês, eu encontrei. Me deu uma saudade imensa de quando a gente era... Quando eu era criança, né? Criança é bom demais, gente. Vocês têm tempo para ler. Vão ler, é bom demais. O que se comemora no Dia Nacional do Livro Infantil? O dia 18 de abril é uma oportunidade para homenagear Monteiro Lobato e sua obra para crianças. Não obstante, nada mais, ainda mais que isso, é uma data que celebra a literatura infantil brasileira como um todo. Dessa forma, autores e autores desse gênero, bem como seus livros, são lembrados nessa ocasião. É também um momento em que as editoras, escolas, bibliotecas públicas, órgãos governamentais podem aproveitar para discutir a importância da literatura infantil, certo? Na cultura brasileira, expor os problemas que enfrenta, divulgar as histórias bem-sucedidas e realizar o lançamento de novos livros e autores e gêneros. Pronto. O que eu quis dizer com isso? É um momento muito importante que, mesmo na quarentena, a professora não ia perder a oportunidade de falar para vocês de uma coisa tão importante e que fez parte da minha infância e que me fez como ser humano. A literatura infantil foi a porta de entrada para os meus estudos. Através da leitura da literatura infantil e dos livros infantis que eu tive contato quando eu era criança, foi que eu descobri um amor pela leitura. É tão legal. E algumas histórias me remetiam a coisas... Deixa eu voltar aqui para poder falar com vocês. Através da leitura, me remetia a lugares que eu não sabia nem que existia. E a vivências, a famílias, a jeitos diferentes de viver que eu não sabia que existia. Entenderam? Então, o livro infantil, ele abre essa porta para você e com o tempo, depois, vocês vão se abrir para muitas outras histórias, para muitos outros conhecimentos, porque leitura, tem vários tipos de leitura, né? Tem essa leitura maravilhosa e fantástica que é do livro infantil, mas quando vocês forem ficarem... Existe a leitura de conhecimento, que é essa que a gente está fazendo agora, que é a leitura de pesquisa, e que abre as portas para você. Você vai dizer de coisas que você sabe, não de que você acha que sabe. Entendeu? Então, ler te dá a possibilidade de saber, de buscar, de conhecer, de se apropriar de conhecimento, de trazer o conhecimento para você. Você não vai precisar mais perguntar a ninguém, porque você é uma coisa que você já sabe. Então, vocês hoje, nessa leitura, estão se apropriando do conhecimento do livro
do Dia do Livro Infantil. E quem foi Monteiro Lobato? Qual é a importância de Monteiro Lobato? Entenderam? Isso é conhecimento e isso é cultura. Então, leitura é isso. Vamos voltar lá. Vamos lá. Lembra qual foi a outra pergunta da professora? Quem foi Monteiro Lobato? Não é isso? Vamos lá? Isso aqui é basicamente isso que eu estou dizendo a vocês, tá certo? Sobre o incentivo à leitura, o hábito permanente de ler, tem tudo aqui nessa pesquisa. Mas vamos lá. Vamos conhecer Monteiro Lobato agora? Olha ele aqui novinho, em 1900. Ele aqui, ó. Vamos ler só um pouquinho sobre Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, ou José Bento Monteiro Lobato, nasceu em 1882 no estado de São Paulo, em Taubaté. Estudou Direito e foi promotor no município de Areias, quando herdou a fazenda do avô, em 1911. Decidiu arriscar-se na agricultura, atividade na qual não obteve sucesso. Lógico, ele era um escritor, então, e um dos maiores, né? Em 1914, publicou os artigos Velha Praga, O Caboclo de Urupé, do Pau Podre que vegeta no sombrio da mata, no jornal Estado de São Paulo. Nesse artigo, Lobato acusou o caipira, homem do campo, de ser preguiçoso e inútil. Entretanto, a conscientização do escritor veio em seguida, quando descobriu que o homem do interior do Brasil vivia na miséria, com um precário ou nenhum sistema de saneamento básico. Saneamento básico, eu acho que eu já falei com vocês, mas eu vou repetir. O precário é quando é muito ruim, e nenhum é quando não tem sistema de esgoto, por exemplo, água encanada, saneamento básico, é isso. Lá ele descobriu que as pessoas que moravam no interior naquela época não tinham nem água encanada, nem esgoto, nem nada. Ele entendeu que a preguiça do Jeca Tatu, personagem criado pelo livro Urapés, devia-se às verminoses de que o caipira era vítima, devido à falta de educação e saneamento básico. Verminoses são os vermes, que quando a gente não lava bem a mão, não lava bem os alimentos, a gente fica doente. Então, o Jeca Tatu é um personagem do Monteiro Lobato, mas ele tinha preguiça porque ele só vivia doente, ele vivia cheio de verme. Assim, o escritor escreveu artigos em que defendia uma política de saneamento básico no interior do país, publicado no livro Problema Vital, de 1918, pela Sociedade Eugênia de São Paulo e pela Liga de Pró-Saneamento do Brasil. Foi dono da Revista do Brasil e criou a primeira editora nacional. Em 1927 a 1931, morou em Nova York, com adido comercial. Fundou o Sindicato Nacional da Indústria e Comércio e a Companhia de Petróleo do Brasil. Foi detido em março de 1941 e ficou preso durante 3 meses. Motivo: em carta ao presidente Getúlio Vargas, acusou o Conselho Nacional de Petróleo de fazer perseguição às empresas nacionais, impedindo a exploração do subsolo e contribuindo para o monopólio estatal. Então, veja, Monteiro Lobato, ele ficou conhecido como um grande escritor, mas ele fazia muitas outras coisas. Eu só estou dizendo a vocês que escrever não é só para escritores de classe, escritores, vocês acham que é uma coisa tão distante. Não é. Escrever é de todo mundo. E Monteiro Lobato tinha todas essas funções e ainda era um grande escritor. Faleceu em 4 de julho de 1948. Em 1958, em Taubaté, foi criado o Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato, no casarão de Visconde de Tremembé, avô do escritor. Deixou inúmeras obras escritas para o público infantil, que compõem a série Sítio do Pica-Pau Amarelo, e livros para o público adulto. Eu não vou nem ler porque são livros adultos, né? Não é do interesse agora. Em 2010, o Conselho Nacional de Educação divulgou um parecer que gerou a crítica de especialistas em educação e literatura que entenderam que seu conteúdo configurava-se uma censura ao livro Caçadas de Pedrinho, por tal obra possuir comentários respeitosos em relação às pessoas negras. Diante da polêmica, o parecer em 2011 foi reescrito para eliminar qualquer interpretação de censura. Bom, eu não vou continuar
porque aqui ele está falando de cada livrinho, que também são livros muito importantes da literatura infantil, mas que a gente hoje vai se apegar mais a Monteiro Lobato, né? A gente está falando sobre Monteiro Lobato. Essas histórias eu quero que vocês entendam uma coisa. Vamos voltar para lá antes da gente responder sobre Monteiro Lobato. Isso é uma opinião da professora, tá certo? Quando a gente fala de uma pessoa que viveu em outros tempos, eu já conversei com vocês sobre isso, mas é bom ressaltar, é bom lembrar. A gente precisa sair do nosso cantinho e caminhar até o cantinho da pessoa. Então, eu tô aqui, a pessoa tá aqui. Eu preciso ir até lá. Eu não posso ficar aqui nesse cantinho olhando a pessoa. Porque desse meu cantinho tem prédio, tem parede, tem muro, tem tudo. E eu não consigo enxergar o que essa pessoa enxerga. Porque meus muros, minhas pedrinhas, meus predinhos não deixam ver. Então, se eu sair daqui e for até aqui, eu vou conseguir ver o que a pessoa está vendo. E só assim eu vou conseguir entender a pessoa. Então, quando eu falo de Monteiro Lobato, eu preciso me lembrar em que época que Monteiro Lobato vivia. Ele vivia no século passado. Ele é mais velho que a professora. Vocês acham que a professora é velha? Ele era muito mais velho que a professora. Ele viveu em outros tempos. Em tempos em que a mulher não trabalhava fora. Geralmente, quem trabalhava na cozinha era a pessoa negra. Existia um folclore sobre um negro danado, que era o Saci. Então, esse tipo de linguagem e esse tipo de atitude era normal naquela época. Entendeu?